Ele quer ser a pessoa que se destaca, né? É muito bonita a história de como o Tolkien converteu o C.S. Lewis. C.S. Lewis, o autor do Crônica de Nárnia, apologista. O C.S. Lewis se converteu ao cristianismo por causa do Tolkien. Eu achei que eles eram amigos por causa do... Não, o C.S. Lewis era ateu, conheceu o Tolkien e o Tolkien era o cara totalmente à parte. Tolkien era um reacionário, professor de línguas antigas, não gostava do Shakespeare, entendeu? Porque achava Shakespeare moderno demais, então era esse nível católico. E daí o Lewis olhou, o Lewis era um ateu, olhou e falou, cara, que diabo é esse, certo? Quem é esse cara? E a primeira atrito dele falou, não, é um cara legal, só precisava de umas palmadas. Eles olharam assim, foi meio belicoso, meio admiração. E eles foram entrando em vários debates, vários diálogos muito bons. Mas esses debates eram cartas, eram públicos? Eles eram colegas professores. Os dois eram professores de Oxford. Eles eram colegas professores de Oxford. E aí o Tolkien introduz para o C.S. Lewis uma ideia incrível. O C.S. Lewis fala, bom, mas Cristo é um mito, Deus é um mito. Isso são mitos. E aí o Tolkien fala assim, bom, primeiro que existiu o Cristo, tem um Cristo na história, mas por que você está tomando o mito como mentira? Se o mito pode ser exatamente a própria realidade. E aqui aí que é um conceito mito verdadeiro. Aí deu bug. Diferente de outros... Porque eu posso contar... Se eu te contar e aí tem dois níveis, né? O mito de Sísifo, por exemplo. Se eu te conto, porque a palavra mitós é uma palavra que significa simplesmente narrativa. Tá. Então eu vou contar uma história. Não dá para ela ser verdadeira ou falsa. Não, é uma narrativa. É uma narrativa. E aí você pergunta, que isso tem a ver muito também com a questão da contemplação. Como é que você convence alguém de um fato histórico? Como assim? Como é que você convence alguém contando de um fato? Uma história, contando uma história. Por exemplo, que aconteceu a queda do Muro de Berlim. Isso. Como que eu convenço? Mostrando imagens, documentos, registros. E se ela disser que é fake news? Se ela tiver fatos alternativos? E se ela tiver o problema de que, na verdade, a maneira que tudo que você está apresentando para ela não compra tuas premissas. Ela enxerga uma outra realidade onde não existe nem a Alemanha, ou a questão de países não existe. A própria ciência pode ser uma narrativa, pode ser um mito. Então, o que o Tolkien percebe é que a narrativa, ela parte também de uma ideia de comunicação de significado, não só da literalidade. Tá. Então, o mito, ele não... Existe essa discussão na ciência. Isso é um mito, no sentido de que é uma história falsa. Exato. Ok. E aí eu tenho a história verdadeira, que é a história estabelecida pela ciência. Só que as ferramentas que eu uso para comprovar a lógica, a experimentação, a tabulação, ela também pode ser questionada, como a gente vê frequentemente, certo? Não só por questões políticas, mas por questões de morais, cosmovisão. Ética. Não, mas isso aqui é uma visão limitada, isso aqui não diz tudo. Então, o que eu estou aqui dizendo é o seguinte, que os povos antigos, eles talvez não tivessem essa ideia da literalidade. Talvez nem era tão importante convencer que de fato aconteceu alguma coisa. Não era a preocupação deles. Não era uma preocupação da mitologia antiga você construir uma comprovação científica de algo que realmente aconteceu. Mas era uma transmissão de um sentido, de um significado, seja dessas ideias força, verdade, bondade, moral. São três grandes questões que ele levanta, né? Quer dizer, o que é o mito? São três grandes questões. Ele fala que é a questão da humanidade, espelho de pena e escárnio, quer dizer, a condição nossa limitada e mortal, e aí toda a discussão da mortalidade que ele vai trabalhar, quer dizer, o que é o homem, na sua finitude, na sua falência. O que é a natureza, e a ideia de natureza não só entendida como meio ambiente, mas o que são realmente as coisas, o que é uma árvore, o que é o céu, o que é o amor, o que são os elementos que nos circundam, além do homem, e o que é o sobrenatural, o transcendente, a fonte das coisas. O que é essa realidade que está por trás de todas as coisas, que está por trás do homem, que está por trás da natureza e que sustenta tudo isso. Então são três grandes elementos que fazem parte dos significados que os mitos sempre quiseram transmitir. Entendi. Uma verdade sobre o que é o homem, e aí a discussão moral, obviamente, na virtudes, vícios e tal. A discussão sobre a realidade, o que é a natureza que nos circula, e o que fundamenta tanto o homem como a natureza. Esse sobrenatural, esse transcendente, essa realidade que é a origem de todas as coisas, que não é essas coisas, mas que ao mesmo tempo sustenta essas coisas. Exato. Então são esses três grandes elementos que estão por trás da estrutura mítica. Se você olhar a história do Thor, né? Só quero que depois você complemente então essa ideia de como ele converteu o Lewis. Se você olhar um Thor, a história do Thor comunica coisas verdadeiras, mesmo que o Thor não seja real. Literal. Agora entendi exatamente. Sei. Se eu falar da Ilíada, que na Ilíada, Ulisses, Odisseu, ele tem que ser amarrado no poste, porque ele quer ouvir o canto das sereias e ele não quer ser tomado por elas. Isso comunica para nós autorrestrição, que eu preciso me restringir para poder contemplar a beleza sem me corromper, sem ser destruído. Exato. Então ela está comunicando algo verdadeiro. Toda a história
funciona com a seguinte estrutura. Como as parábolas de Cristo. Como as parábolas de Cristo. Toda história funciona com um ponto baixo. Todo filme é empolgante porque parece que tudo tá perdido. E aí, quando tá tudo perdido, tem uma reversão, tem uma virada. Isso é o que o Tolkien chama de catástrofe, que é a descida. E depois ele fala que tem a eucatástrofe, que é a reversão, que é quando... Eucatástrofe. O prefixo eu, em grego, quer dizer belo, bom. Virada da maré, que ele chama. É a parte que sobe. E a vida do Cristo, ela é exatamente isso. Todos rejeitam ele, ele vai pra cruz, ele vai ser morto e ele vai renascer. E aí o Tolkien fala o seguinte, bom, Deus é um contador de histórias. Deus é um criador. Ele não é só o criador das leis científicas, ele não é só o criador da matemática, ele é também o contador de histórias. Claro, nós estamos vivendo uma história aqui agora. Nós todos estamos vivendo uma história. E qual o absurdo de um contador de uma história se colocar como personagem da história? Não só isso, como na medida que ele se coloca como personagem, eu agora consigo entender por meio dele todas as outras histórias. Porque quando eu olho a história da Odisseia e eu olho para a vida do Cristo, tá lá. Quando eu olho a Divina Comédia, puxa, uma baita de um épico. Gigantesco, Ascensão do Céu e Inferno, não sei o quê. Mas não tem Divina Comédia sem essa figura do Cristo. Mesmo os mitos antigos, se olhar esse mesmo do Odisseu, qual que é a meta da Ilíada? Voltar para casa, retornar a casa. Ir lá, passar por uma certa morte metafórica e renascer como vitorioso. Essa história do Cristo, então ele fala que é o mito verdadeiro. É como se fosse Deus contando uma história, se fazendo personagem e fazendo acontecer de fato, né? E aí o Lewis para e fala assim, calma. Não, mas só antes de você voltar do Lewis, o Joseph Campbell, ele faz esse estudo, né? De todos os mitos e vendo o que tem em comum. Sim. E ele encontra algumas histórias essenciais que estão em todos os mitos. E um deles é esse, né? Sim. É essa trajetória do herói, do cara que sai e depois volta pra casa com elixir. Sim, né? É a jornada do herói. Mas a jornada do herói, veja, que agora no Tolkien, mais profunda até do que um Campbell, que é um baita do intelectual, eu tenho a conexão não só da jornada, certo, como a conexão com a criação e a palavra. Entendi. Toda a linguagem, como foi feita toda a estrutura. Ou seja, não é só que eu parti num negócio. É que o próprio jeito como eu falo, a própria ordem do cosmos, a própria origem dele veio dessa sequência. O C.S. Lewis lê um outro livro do Chesterton chamado O Homem Eterno, que ele fala... ele está combatendo o H.G. Wells, que é um progressista. O H.G. Wells fala, o que é a história? Uma longa jornada rumo ao progresso. Tudo está evoluindo. Famosa, todos nós fomos educados na escolinha progressista, universidades progressistas, todos nós já aprendemos. Democracia liberal é o fim da história, estamos evoluindo para a era dos direitos, blá blá blá. E aí o Tolkien fala, não. O Chesterton fala, para de olhar esse progresso porque existe uma diferença qualitativa. Quem é a pessoa que está falando isso? Quem é a pessoa que está participando disso? Quem é você? Qual o seu nível na história? E ele fala, existe uma diferença qualitativa dos homens para os animais. Os animais são incríveis, são belos. Aliás, na obra do Tolkien tem uma divindade neles. Mas o homem é capaz da razão, é capaz do amor, é capaz de uma série de coisas que os animais não são. É capaz de prever coisas que não aconteceram, isso acontece na cabeça dele. E existe um defeito nos homens, que todos nós reconhecemos, que na tradição cristã fala que é o pecado original. Certo. Todos nós temos a propensão para o mal. Todos nós pegamos o anel, certo? Vou usar minha aliança como... O anel o furto proibido. E aí todos nós olhamos e começa já a linguagem. Todos nós temos a propensão a cair. E agora, quando eu olho para isso, eu falo, bom, como que eu redimo o gênero humano? Porque eu preciso ter agora um salto qualitativo do gênero humano. Como que seria a vida... Até Aristóteles, antes do Cristo, fala isso. Fala, cara, como que seria a vida de um homem sem o mal? E aí o Tolkien fala, bom, agora eu preciso olhar para a vida do homem que não tem o pecado, do homem que não tem o mal. O Chesterton, no caso, no Homem Eterno. Então tem uma diferença qualitativa do Cristo para os outros homens. E agora eu consigo olhar para a minha vida não só olhando para frente, como se eu estivesse sempre consumindo, né? Porque essa visão do futuro tá meio que no Saruman, no Senhor dos Anéis. É o cara que tem o Palantir e fala, não, o futuro vai ser glorioso, eu vou mandar nele e agora vai tudo ser... E na medida que o Saruman vai fazendo isso, o que ele faz? São pessoas que querem... É a ideia de uma racionalidade sem a contemplação. Exato. Destrói as árvores, porque é o progresso e o futuro. Destrói os homens, porque eles são fracos e não vão dar conta. Enxerga mais. É o homem fáustico, né? Tu vai tudo consumindo. E aí quando você vê, cara, o cara já destruiu tudo que era belo e bom. E aí agora... O Cristo, ele é essa figura qualitativa, ele tem um salto qualitativo. Então eu olho para ele e falo, como é que eu posso melhorar a minha vida? Mas por que ele acredita que ele está trazendo progresso se claramente é uma coisa má? Ou ele está corrompido de uma... Todo mal, esse é o ponto. Todo mal acredita em alguma medida está fazendo o bem.
Até porque mesmo... Todo vilão é herói da própria Ele fala história. que o Sauron começou bem, o Sauron do Senhor dos Anéis. Ele fala que o Sauron começou bem na tentativa de ordenar o mundo do jeito que ele achava que era correto. E desse caminho ele se desviou. Mas o homem moderno não é assim. Todos nós achamos... Se você pegar todos os discursos, você recebeu 1 milhão de pessoas aqui nesse podcast. Todo mundo fala, cara, não, isso aqui vai melhorar o mundo, esse é o caminho, nós estamos, não sei o quê. E aí a pergunta que joga o homem eterno é, não, calma, como é que eu faço pra melhorar eu? Não parar de transformar o mundo. Invertendo o Marx. O papel do filósofo é transformar o mundo. Não, que tal o papel de transformar você primeiro? Porque você se reconhecer como um cara que é falho. E é assim que ele salva as pessoas do Senhor dos Anéis.